Projeto Traças Digitais. Audiolivros para a formação de leitores, professores e comunidade. Vice-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. Conteúdo acessível para deficientes visuais. Para mais informações, acesse gg.gg/traças digitais Unijuí. Bom, boa tarde. Meu nome é Vinícius Samuel Nuglis, tenho 18 anos, estou cursando Direito, no primeiro semestre de Direito na faculdade da Unijuí. E como matéria optativa, eu escolhi Humanidade, Tecnologia e Trabalho, que foi nos proposta a ideia de fazer um podcast, onde a gente deve escolher uma profissão ligada ao curso e falar sobre ela. No caso, a profissão que eu escolhi foi advocacia, e eu peguei como entrevistado a minha professora do curso, a professora Carolina Menegon. Olá, tudo bem? Meu nome é Carolina Menegon e eu sou advogada e professora universitária. Hoje gostaria de falar com vocês a respeito da minha atuação na advocacia privada. Pois bem, eu sou advogada há aproximadamente 8 anos. Logo quando me formei, já dei entrada na documentação necessária para o encaminhamento da minha credencial de advogada, pois ainda durante a graduação em Direito, no 9º semestre aproximadamente, eu havia prestado o exame da ordem e sido aprovada. E não há como falar em advocacia, em ser advogada, sem falar em vocação. Aliás, quando eu ingressei no curso de Direito, no auge dos meus 18, 17 anos de idade, eu não planejava ser advogada. Eu ingressei no curso de Direito tendo outras pretensões, mais voltadas para carreiras jurídicas e para concursos públicos. Foi durante a graduação, nas experiências tidas em estágios, especialmente em escritórios de advocacia, que despertou em mim essa vocação, essa paixão pela profissão, a advocacia. A nossa disciplina aborda o desenvolvimento da humanidade e suas formas de trabalho, a partir do entendimento dos avanços tecnológicos eventuais que ocorreram até os dias de hoje. Aborda também as fases em que se percebe rápidos avanços ou a estagnação do processo tecnológico, os respectivos impactos na produção do mundo do trabalho, e traz a educação ambiental como um elemento fundamental para o debate sobre o impacto do trabalho humano no ambiente natural. Também é analisado as transformações pelas quais o trabalho humano passou ao longo do tempo e as perspectivas de cenários futuros, que oportuniza a compreensão da evolução da tecnologia e, com ela, a transformação das formas de trabalho ao longo do tempo. As origens do direito situam-se na formação das sociedades, e isso remonta às épocas muito anteriores à escrita. Esses povos sem escrita não têm um direito determinado. Pode ser os homens das cavernas de 3.000 anos antes de Cristo, ou os índios brasileiros até a chegada de Cabral, ou mesmo as tribos da floresta amazônica que até hoje não entram em contato com o homem branco. Segundo José Fábio Rodrigues Maciel e Renan Aguiar, no momento em que povos entram na história, a maior parte das instituições jurídicas já existem, mesmo que ainda misturadas com a moral e com a religião, como o casamento, a propriedade, a sucessão, o banimento, entre outros. O mais importante é poder esclarecer que, diante de todos esses aspectos, o direito surge como um objetivo para poder obter a justiça, realizar o bem comum, isto é, dar a cada caso a solução merecida, adequada conforme ao sentimento humanitário ponderado e calcado em interpretações conforme os princípios gerais do direito. O direito nada mais é do que um conjunto de normas ou regras de conduta que acompanham o homem desde o nascimento dele até a morte. Assim, cada sociedade formula suas próprias regras, o que vai ser feito de acordo com suas culturas, com suas tradições, com os períodos históricos. Nesse sentido, é muito importante ressaltar que a advocacia, ao longo dos anos, tem sofrido diversas alterações, diversas mudanças importantes, tanto no mercado de trabalho quanto na postura do profissional advogado. A título exemplificativo, em 1827
foram criados os primeiros 2 cursos jurídicos brasileiros. Porém, atualmente, contamos com mais de 1.200 cursos. Pouco mais de 200 anos depois, estamos com 1.200 cursos ou mais. Vejam que diferença em relação à quantidade de profissionais que entram no mercado de trabalho todos os anos. Na questão da Revolução Industrial, os trabalhadores de forma coletiva passaram a ter um instrumento de pressão em face dos empregadores, que era extremamente a sua energia de trabalho. Entre outros movimentos dos trabalhadores, surgiram os primeiros movimentos de greve. E é bom ressaltar que a Revolução Industrial propiciou a afirmação da relação de emprego com base no sistema econômico capitalista, tendo esse marco de surgimento do direito do trabalho. Portanto, é flagrante que a Revolução Industrial é causa direta do surgimento do direito do trabalho, que nasce com a função de proteger o trabalhador e o próprio sistema produtivo, trazendo equilíbrio à relação capital-trabalho. O direito do trabalho nasce como uma reação ao cenário que se apresentou com a Revolução Industrial, com a crescente e incontrolável exploração desumana do trabalho. É produto da reação da classe trabalhadora ocorrida do século XIX contra a utilização sem limites do trabalho humano. Hoje em dia, com a questão da pandemia, a gente conseguiu perceber que não precisa-se mais de um espaço, para conseguir atuar na nossa área do direito. Por exemplo, um advogado hoje em dia atende seus clientes mais de 70% da forma do WhatsApp. Então a gente consegue perceber que não precisa ser de um espaço físico, pode ser feito à distância com utilização da tecnologia, por meio de áudios, vídeos, videoconferência, videochamadas, telereuniões. Eu entendo que não há mais a necessidade de um espaço físico significativo, até porque uma boa parte dos clientes estão sendo atendidos de forma virtual. Isso eu entendo como positivo, uma vez que o alcance dos serviços que nós prestamos pode ser ainda maior, conseguimos fazer atendimento de pessoas em outras cidades sem necessariamente nos deslocarmos, e sem falar da desnecessidade de uma estrutura física muito significativa, na medida em que a maioria das nossas pendências e das nossas situações podem ser resolvidas de maneira virtual, seja pela internet, seja pelo telefone. Inclusive, gostaria de ressaltar que no ano passado eu acompanhei uma palestra virtual justamente sobre a temática da nova advocacia, do novo perfil do advogado, e uma das falas ficou muito marcada na minha memória. O palestrante dizia que estavam caindo 2 meteoros sobre a advocacia, quando ele se referia às inovações tecnológicas e à pandemia. E ao dizer que estariam caindo 2 meteoros sobre a advocacia, ele finaliza mencionando que dinossauros irão morrer. Se nós não estivermos abertos às mudanças que estão acontecendo diariamente na nossa profissão, certamente não poderemos nos manter no mercado de trabalho. O aumento no número de profissionais advogados, bem como as mudanças significativas que ocorreram na própria sociedade ao longo dos anos, refletem na necessidade de mudança do perfil do profissional advogado. E aqui eu gostaria de destacar algumas questões que recentemente passaram a ser realidade na dinâmica dos escritórios de advocacia, como, por exemplo, os processos digitais, que até pouco tempo atrás eram todos processos físicos, processos em papel, e atualmente grande parte destes processos estão sendo digitalizados e os novos estão sendo distribuídos de forma eletrônica, de forma digital. Essa modernização, faz com que o profissional advogado também
necessite ter domínio das tecnologias. Então, não nos basta apenas um computador e uma impressora de médio porte. Hoje, um escritório de advocacia que queira se manter no mercado precisa ter tecnologia de ponta, precisa ter uma internet que funcione razoavelmente bem. Além destas questões quanto à tecnologia, nós também tivemos uma mudança na postura dos profissionais da advocacia em relação ao marketing jurídico. Eu costumo dizer que o advogado, atualmente, não pode mais abrir o seu escritório, sentar na sua cadeira, na sua mesa e aguardar os clientes lhe procurarem para ajuizar alguma demanda ou para fazer alguma consultoria. Hoje, a principal característica dos advogados tem que ser a proatividade. Este profissional precisa estar apto a ter um bom marketing, a ter um bom relacionamento interpessoal, conhecer pessoas e, a partir disso, buscar, dentro dos limites previstos no nosso código de ética, a sua clientela. Além de toda essa inovação tecnológica trazida pelos próprios tribunais ao longo dos últimos anos, no ano de 2020 especialmente, tivemos a questão da pandemia, que com certeza impactou a nossa profissão. Alguns poderão interpretar que houve um impacto negativo. Eu, particularmente, penso e defendo que a pandemia nos trouxe uma necessidade urgente de readequação da nossa forma de trabalhar. Por quê? Antes da pandemia, via de regra, os escritórios de advocacia prezavam por um grande espaço físico, onde pudessem atender aos seus clientes e uma equipe grande de pessoas. Bom, assim como a professora Joyce, a gente tem as mesmas conclusões, praticamente, em questão de que a pandemia não foi um prejuízo, mas sim um avanço para a nossa carreira. Mostrou que não precisa de grande quantidade de profissionais, local específico ou presencialmente, tá ali no caso, tudo pode ser feito remotamente. E a conclusão é que vai ser um avanço para a nossa profissão, no caso. Espero que daqui a uns 50 anos, como é o propósito, continue essa evolução e que as leis em si vão continuar sendo do mesmo jeito de aplicação, eu acho. Talvez mais rigorosamente, talvez menos, talvez de formas diferentes, como já está sendo mudada as formas de tratamento das leis. Comparado ao ano de 2019, atualmente a quantidade de pessoas que entraram no ramo do direito aumentaram significativamente, assim como mostra o dado que a professora Joyce trouxe, que eu vou deixar ela falar. De acordo com pesquisas realizadas no ano de 2019, atualmente o Brasil tem um advogado para cada 190 habitantes. Esse dado é um dado extremamente chocante e significativo, e ainda deve ser levado em consideração o fato de que nem todos os bacharéis em direito têm a pretensão de advogar e muitos outros não são aprovados no exame da ordem, um filtro extremamente importante em relação aos bacharéis em direito que podem efetivamente exercer a advocacia. Esse foi o final do podcast e obrigado por ter assistido até aqui e tchau.